Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Logo depois que termina a boa música do radar, a gente entra no ar e fica até às 7 horas da noite, mais ou menos, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e sucessões, como disse a nossa convidada, vai dizer hoje ainda, e também direito previdenciário. Então, eu quero que vocês participem desse programa. Aliás, vocês já participam num número excepcional que nos deixa extremamente felizes, porque nós nem sempre podemos responder a todas as perguntas de vocês. Então, vamos dar um jeitinho do programa ficar um pouquinho maior e daqui a pouco a gente vai atender a todas as perguntas que nos chegam durante o dia. Vocês podem mandar perguntas para consumidorempauta@tve.com.br, que é o nosso e-mail. Podem mandar perguntas para o 32 30 15 30, que é o telefone aqui da TVE, o nosso telefone. Ou então pode mandar um WhatsApp para 985-946-773, 985-946-773, prefixo 51, tá bem? Mandem as perguntas para cá que a gente vai, na medida do possível, atendendo a todos vocês. Não fiquem bravos comigo, nem com ninguém da produção aqui. É que são tantas as perguntas que nem sempre a gente consegue responder a todas no mesmo programa. Nós vamos responder todinhas, podem ter certeza que elas ficam guardadas para o próximo programa. Antes de anunciar o nome da minha convidada, eu quero mandar um grande abraço hoje para um telespectador especial que nós temos, que está lá curtindo o nosso programa. É um advogado top, segundo disse ontem uma das nossas telespectadoras. Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, um grande abraço para o senhor, né, que está aqui assistindo o programa Consumidor em Pauta. É um advogado top. Como top é a nossa convidada de hoje também, doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Boa noite, muito obrigado pelo top. Não, é top, muito lisonjeada. E a doutora Solange faz questão... telespectadores também, né? Faz questão que a gente diga... Já vou lhe dar tempo de a senhora mandar um abraço. Mas a doutora Solange faz questão que a gente diga direitos de família e sucessões. Então, como ela é professora, né? Vamos lá. Tá certo. Vou mandar um abraço para uns grandes amigos nossos, que é a Renata e o Rodrigo, pelo nascimento da Rafaela hoje. Parabéns a vocês, né? É importante constituir uma família e estão muito felizes nós também. E então, como é o Renato? Renata e Rodrigo. Renato e o Rodrigo. Nasceu a Rafaela. Já tem para quem deixar a herança, né? Já. Vai ser para a Rafaela, tá? Isso. Tá bem, então, um grande abraço para vocês também. Doutora Solange, nós temos aqui uma porção de perguntas. Então, vamos lá. Podemos começar? Podemos. Vamos lá, então. A primeira é da dona Marina, que mora na cidade de Esteio. Ela diz que é separada faz 7 anos, tem uma filha de 9 anos e meu marido sempre pagou a pensão alimentícia normalmente. Agora, lamentavelmente, ele foi despedido do emprego e está com dificuldade de conseguir uma nova colocação. Pergunto, minha filha tem direito a receber o valor da pensão quando ele receber as verbas rescisórias? Como fica a pensão se ele ficar desempregado? Bom, são dois questionamentos, então vamos primeiro. As verbas rescisórias, em princípio, ela não terá direito, a não ser que fique convencionado no acordo de que ela também teria, no tocante aos alimentos, as verbas rescisórias. As verbas rescisórias é um direito personalíssimo daquela pessoa que foi demitida e por um período vai ficar usufruindo, né? Mas se constou no acordo, ela tem direito sim e a empresa tem que repassar. E no segundo questionamento, como fica a pensão? Fica no mesmo valor o qual ele vinha sendo pago, a não ser que ele entre com a juízo uma ação de alimentos para reduzir os alimentos em razão do desemprego. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui de uma telespectadora que pede para não ser identificada. Ela faz uma pergunta que ela realmente divide em dois, e a doutora Solange me chamou a atenção para isso. Vamos lá para a primeira parte da pergunta, então. Quando me separei, não tive direito à parte da casa onde morava por ser herança do ex-marido. Ela quer saber se isso é correto. Correto. Aí é o regime pelo que eu percebi, se separou, não recebeu, é o regime da comunhão parcial.
Então, Tá bom. da comunhão parcial, os aquestos, a herança, isso não entra na partilha, né? Então, Tá, ok. Correto. A segunda parte da pergunta. Os demais irmãos, que devem ser os irmãos deles, né? Dele. Fizeram a doação ou venderam uma parte deles para nós, antes da separação. Ainda não há escritura. A casa foi construída num terreno que era da prefeitura há mais de 50 anos. Ela quer saber o que ela faz, doutora Solange. Vou responder para ela, não sei, claro que sei. Tá bom. Ela quer saber se aquilo que eles adquiriram dos irmãos que cederam, né? Sim. Isto? Os irmãos cederam ou venderam, né? Em relação à venda, aí que tá, né? Aquilo que se constrói no casamento, na união, seja lá o que for, é o que se partilha. Se for herança, isso não se comunica. Então, isso é importante saber de que forma foi realizado. Se ele comprou a parte dos irmãos, né? Isso a gente não sabe. Se ele adquiriu a parte dos irmãos, se de repente os irmãos cederam para ele. Mas isso tudo, a origem é herança. O que se divide quando se tem uma união estável, um casamento, da comunhão parcial de bens, que é o regime hoje da nossa lei? É aquilo que se adquire, né? O que vem por herança, por testamento, seja lá o que for, isso não se divide. Então, ela não tem direito a parte dela na casa. Se for isso que eu coloquei, não. Sim, não. Né? Aí o terreno é da prefeitura, é isso? Eu acho que o terreno deve ser posse, eles estão regularizando. Há mais de 50 anos, não sei de onde que ela diz, chega a dizer, não diz onde é que ela é. Tem uns imóveis que as pessoas têm posse e a prefeitura está regularizando, até com alguns requisitos, que não pode vender, tem que ficar durante 10 anos sobre o imóvel. Tem isso, né? Mas parece que não é o caso aí. A próxima pergunta é do Jonas, aqui de Porto Alegre. Meus pais são separados, tenho 17 anos e estou num curso técnico no turno da noite. Sempre recebi pensão alimentícia do meu pai. Agora consegui um estágio remunerado e gostaria de saber se meu pai pode suspender a pensão ou não. A obrigação dos alimentos aí, como eu já disse, é até os 18 anos. É a maioridade civil, certo? Para até 18 anos o pai tem a obrigação. E o que a gente sempre coloca para os nossos telespectadores? São os requisitos da pensão de alimentos. É a necessidade e a possibilidade. Se aos 18 anos, depois que eles fizeram os 18 anos, o pai requerer a exoneração ou a redução de alimentos, que pode ser, tá? Ele vai ter que provar ao filho que tem necessidade. E o pai provar que ele não tem a necessidade. Né? Que a possibilidade ele tem porque já vem pagando os alimentos. Então, isso é importante. Geralmente, a gente até coloca, né, se o estágio, às vezes, pagam que não dá para suprir as necessidades básicas. Claro que não. Não vamos dizer que é pouco, né, porque a gente também tem estagiário lá no escritório. Mas o estagiário, ele vem, não supre as necessidades do adolescente aí estudando. Eu acho que tem que dar força. Os pais têm que continuar pagando enquanto estiverem estudando. Principalmente se for para um estagiário. Né? Veja, ele está buscando se aperfeiçoar, fazer um curso técnico, né? Rapaz, pela pergunta que ele faz aqui, é um cara que realmente está batalhando. Ele faz um curso técnico à noite, trabalha durante o dia. Então, o pai, se puder, né, tem a obrigação quase que moral de continuar ajudando. Né? A dona Cristina, ela mora na cidade de Viamão. E a pergunta dela é rápida e rasteira, como se diz lá em São Gabriel. Depois de quanto tempo que a pessoa falece, dá para abrir o testamento? Olha, o testamento pode ser aberto a qualquer tempo. Né? Não tem um tempo para... E lei não tem... O que acontece assim, ó, para realizar hoje, é bem importante isso, até que ela colocou ela rápida, mas eu vou estender um pouquinho até para poder entender. Por favor. Antes de se abrir o inventário das pessoas, não se exigia a certidão negativa de testamento. Hoje existe uma central. Então, não podemos abrir o inventário sem ter essa certidão negativa do testamento. Então, o que se faz? Primeiro tem que fazer a abertura do testamento para depois certificar e depois abrir o inventário. Né? Se tem testamento, tem que abrir o testamento. Abrir e tornar público, ok? E para o inventário existe algum tempo previsto em lei? Não existe, não perde. Claro que assim, eu vou colocar, já que sou professora, eu vou colocar. Né? Na nossa lei do Estado, no Rio Grande do Sul,
não existe uma multa que se pague. Todo mundo me questiona isso, não existe. Existem outros estados que até têm, né? Mas o interessante é regularizar a situação. É claro. Para que não ocorra efeitos colaterais, depois como uso capião, um herdeiro ficou lá, nunca se abriu o inventário, ficou lá morando, quando vê, aquele herdeiro que tomou conta, ficou sozinho, ninguém questionou, né? Então, o interessante é regularizar a situação no tocante ao falecimento. O melhor de tudo é deixar tudo regularizado, né, doutora Solange? Porque daqui a pouco uma pessoa falece e é de repente, às vezes não é um caso esperado e daí o problema está criado, né? Tem um monte de coisa para resolver. A dona Eneida, ela mora aqui em Porto Alegre. Faz 2 anos e 7 meses que sou separada. Tenho uma filha de 4 anos e meio. E meu marido sempre pagou a pensão normalmente. No começo de 2019, ele atrasou 1 mês e acabou depois pagando os 2 meses juntos. Em abril, ele atrasou novamente. Aí ele foi pagar a pensão em maio. Depois disso, ele desapareceu. E a dona Eneida não consegue mais localizar o ex-marido dela. Ela quer saber o que ela faz. Bom, pela colocação, eu não sei se já existe uma decisão judicial a qual fixam os alimentos. Ah, pois é. Né? Mas, pelo que eu percebi aí, não. Então, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é procurar um juiz, postular os alimentos, vai ter que saber onde ele está, né? A gente já deu umas dicas aqui nos programas anteriores. Tem informações que a gente pode buscar na Receita Federal, no CAGED, no Ministério do Trabalho, para ver onde ele está, se ele está trabalhando ou não. Mas para que isso aconteça, ela vai ter que ter o endereço dele. Porque não adianta ter uma decisão judicial a qual não se consegue cumprir. Olha aqui, doutora Solange, vou lhe fazer mais algumas perguntas das muitas que nós temos aqui. Elas também estão chegando por telefone, mas a gente vai aqui dividindo um pouco. A dona Rosa mora na cidade de Gravataí. Ela diz que cuida da mãe dela, que é de criação. Ela não tem filhos, só um sobrinho e um irmão. A mãe passou a casa para o seu nome. A mãe tem um sobrinho e um irmão, é isso? Pois eu acho que sim. Pelo entendi isso. Está bem claro aqui, mas eu tenho estou fazendo um gráfico aqui. Quer saber se quando ela falecer tem que dividir com o sobrinho. Bom, se a mãe de criação passou para ela, não sei de que forma, escritura e etc., que deve ter sido a casa, só quem tem direito são os herdeiros da dona Rose. Tá certo. Certo? Bem, se a propriedade foi passada para ela e a pessoa já faleceu, então aí quem são os herdeiros não tem direito. Tem uma telespectadora aqui que pede para não ser identificada, mas mora na cidade de Guaíba. Ela diz o seguinte: meu ex-marido faz 4 meses que não paga a pensão. Ela não sabe onde ele mora. Ah, meu Deus. Agora, quando o marido dela pagava a pensão, ela não deixava o ex-marido pegar a criança, sendo que tem uma ordem judicial que ele pode pegar a criança de 15 em 15 dias. E eu não deixei. O que pode acontecer comigo por eu proibir ele de pegar? Bom, o deixar aí é uma ordem judicial. É uma ordem judicial. Uma ordem judicial. Ela não está cumprindo uma ordem judicial. O juiz pode, inclusive, o pai pode, inclusive, postular a busca e apreensão do filho. Isso é um horror para a criança. É mesmo? De repente, porque ela não cumpriu a ordem judicial, eu não sei por que ela não quer cumprir a ordem judicial, porque ele é pai, né? Pois é. Em relação aos deveres e obrigações, o pai tem direito, sim, de ter visitas regulamentadas, o juiz já deferiu, então, por que não deixar? Né? Eu acho que não deve ter algum motivo, porque se tivesse algum motivo, ela poderia dizer ao juiz que existem motivos. Às vezes pode acontecer, sim. Pode, sim. Na maioria das vezes, não, ok? Então, assim, porque não paga alimentos, eu não vou deixar visitar. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. São dois viés, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dois viés. Então, não pagou alimentos, ela vai executar.
Porque a maioria das vezes o entendimento é esse, mas está completamente errado. Se não paga alimentos, vai lá, postula o juiz defere e executa. E se ele postula a regulamentação, tem que deixar assim. Sob pena de, inclusive, se for o caso, o descumprimento de ordem judicial, aí já vem todo um leque assim, de alienação parental, fazer com que as coisas não aconteçam. E as crianças, elas precisam do cuidado dos pais. Né? Exatamente. Até que eles, se são separados, deixa estar presente, por que não? Claro. A não ser que haja um motivo muito forte, a senhora tem razão. Agora, o pai também não pode dizer assim, bom, ela não deixa eu ver o filho, não pago mais. Também não, também são não dois pode, viés né? completos. Tanto que ele sofre a execução, claro. E o juiz determina a prisão e tem que pagar. Então tá, então resolva aí, a melhor coisa que a senhora tem a fazer é resolver, sentar com seu marido, conversar com ele, se não puder, converse com o juiz, com o advogado, seja com quem for, né? E resolva essa situação para a criança não sofrer. Uma telespectadora, que é estudante de Direito, mandou um e-mail longo para a gente, ela pede para não ser identificada, mas o e-mail está resumido aqui. Ela quer saber sobre um caso que se arrasta há 7 anos. Um pai que está preso não paga a devida pensão ao filho sob a alegação de que não tem nada, pois tudo que tem é ilícito. Só que, enquanto isso, a atual família desse homem ostenta festas e ótimas condições de vida para o outro filho. A Defensoria não dá conta de investigar o patrimônio dele. Tem o que fazer nesse caso? Olha, o que teria que fazer ele já foi feito, que ele está preso. Em segundo lugar, não sou defensora, não estou defendendo a Defensoria, mas o buscar, né, investigar o patrimônio de quem deve é de quem é o credor e não da Defensoria. Então, se isso realmente existe, buscar que eles têm, a família tem, ostenta, beneficia o outro filho, a parte credora vai ter que buscar, vai ter que demonstrar para um juiz que isso está acontecendo. Porque se ele já está preso, ele já está cumprindo o que o juiz determinou. Não pagou, vai preso. Só mas ele pode estar preso por outra coisa. Vamos dizer que ele seja preso por roubo, ou seja ladrão, assassino. E se ele estiver preso por outra coisa, ele não deve alimentos, porque não tem como pagar. Não deve, ele não deve alimentos. Isso mesmo. Está preso, né? Não exerce atividade. A não ser que ele tenha direito ao auxílio reclusão, que aí a gente pergunta para o nosso especialista em direito previdenciário, top em direito previdenciário. A dona Sônia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que faz 3 anos que ela é separada, tem uma filha de 5 anos. A guarda da criança é compartilhada com meu ex-marido. Agora fiz um concurso e fui nomeada para Santa Catarina. O pai da menina não quer permitir que eu leve a criança comigo. Gostaria de saber o que ela faz, como é que ela deve agir, doutora? Bom, ela vai ter que entrar com ação judicial, e eu já até tive um caso parecido, um pouco pior, né, que era para o exterior, no escritório. Vai ter que postular uma ação judicial, onde ela vai demonstrar a necessidade de sair daqui em relação à situação financeira para criar e educar. E aí, o que vai ser investigado? Vai ser feito um estudo social, ver como é que a criança se comporta. Pelo que eu verifiquei, a guarda é compartilhada, né? Os dois decidem. Eu sempre digo, a guarda compartilhada significa que os dois decidem, porque eles não perdem o poder familiar, que antes era pátrio poder, hoje, o novo Código Civil, aí, é poder familiar, né? Ela vai ter que postular via judicial e demonstrar para um juiz a necessidade de sair daqui, fazer um concurso para que consiga criar e educar a filha. Né? Tá certo. Difícil? Difícil, mas não é impossível. Mas ainda bem que a doutora Solange deu aqui exatamente aquilo que a gente estava pensando aqui. É difícil. Tem as coisas normalmente não são muito fáceis quando envolvem a justiça. Em direito de família é bem também, mais sério, né? E também, mas não é possível, mas não é impossível. Isso. Por exemplo, o Gustavo, aqui de Canoas, ele quer saber o seguinte, doutora Solange. Na união estável, feita no cartório, tem como fazer, ao mesmo tempo, uma declaração de cada herança e de que cada herança seja individual, não entrando na divisão dos bens?
quando um dos cônjuges falecer? Ele vai fazer uma escritura de união estável? Pode. Ele quer fazer ele vai fazer vai casar no cartório, mas quer deixar claro que os bens não se dividem. Isso, não, só assim, vamos herança, voltar um pouquinho. fala em herança, né? Se ele vai casar, é uma coisa. Se ele vai realizar uma escritura de união estável, é outra. Escritura de união estável. Isso, então o casamento, ele vai ter a união. Vamos só para não confundir nossos telespectadores, né? Porque o casamento tem a certidão de casamento e ali já diz qual é o regime. Na união estável, eles escolhem qual é o regime. Inclusive, se nada se comunica, se é inclusive o regime parcial. E ele pode, sim, lá na escritura de união estável, referir o que entra e o que não entra, para deixar bem claro. Uhum. Eu tenho outra pergunta aqui, é da dona Paula. O pai do meu filho, ela é aqui de Porto Alegre, o pai do meu filho faleceu. Ele recebeu a pensão até os 21 anos, completos em maio. Como está na faculdade, existe alguma possibilidade dele continuar recebendo a pensão até os 24 anos? Aí seria uma pensão previdenciária, né? Não tem direito. Não tem, né? Não, por quê? Vamos só explicar, né? Até para não deixar de repente, né? É que, eu já coloquei hoje aqui que a maioridade civil é aos 18 anos. Uhum. E como a lei previdenciária não modificou a idade até quando os filhos recebem, então a lei previdenciária lá consta 21 anos. Então eles recebem até os 21 anos. Por isso que ele recebeu até os 21 anos, porque o pai estava vivo. Mas falecendo, se for o vínculo previdenciário pelo regime da Previdência Social, ele só vai conseguir receber até os 21 anos. Então a posição já do STJ, inclusive, dizendo que como ele recebe até os 21 e a maioridade civil é aos 18 anos, então não adianta postular a pensão por morte previdenciária. Não adianta querer porque não vai conseguir, né, doutora? Não vai conseguir. Essa é a posição. A dona Ana Paula Trajano manda abraço para a professora Solange. Querida. Doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula Trajano. Manda um abraço muito grande para a professora Solange. Muito obrigada. Depois a gente continua aqui. Eu quero lhe fazer a última pergunta do programa, que é a seguinte. Faz 25 anos, eu, Paulo de Santo Antônio, faz 25 anos que sou caseiro de uma chácara no interior do município. Os proprietários que moram em Porto Alegre aparecem aqui pouquíssimas vezes. Todas as reformas da casa, nas cercas e outras foram pagas por mim. Agora faz quase 4 anos que eles não aparecem. Pergunto se não posso pedir usucapião ou me habilitar na propriedade por abandono deles. Moro com minha esposa e 2 filhos na chácara. Nós já estamos na área de direito civil, não é nem família e nem sucessões. Não. Só, né? Nós estamos aqui dando, mas postular o senhor pode. Se vai levar, é outro questionamento. Bom, né? aí é outra que coisa. Tem uma série de requisitos, tem que ter posse mansa e pacífica, o imóvel tem que ser único, exclusivo, tem que saber qual é a área, né? Para verificar quanto tempo. Parece que ele falou que ele cuidava do sítio, recebia ele cuida, então ele ele cuidava 25 alguma anos coisa. que ele é caseiro. Então ele pode até postular. Não sei se vai levar, porque tem uma série de requisitos, né, para o usucapião. Porque o usucapir é isso, né? Tirar de alguém um bem, né? Tomar para si. Então é bem difícil nesse sentido. Mas pode postular, sim, tentar esse período aí. Tá certo. Doutora Solange Quinteiro, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui sobre direito de família e sucessões. Muito obrigada, certo? Muito Volte bom. sempre. Claro, estaremos muito aí. Muito obrigado pela fotografia, ficou muito bonita. Doutora Solange e eu tiramos uma foto aqui que ela fez, uma selfie, ficou muito bonita. Já lhe mandei o abraço da doutora Ana Paula Trajano e quero também deixar abraços para o Marcelo de Canoas, Cláudia de Porto Alegre, Gustavo de Guaíba, Ciro de Guaíba, todos que mandaram mensagens também aqui para o programa. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui. 6h30 eu vou conversar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos sobre direito previdenciário. E amanhã às 7 horas esse programa será repetido. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.